Professora Valdiana Gomes, mais uma videoaula para vocês. A gente vem nessa videoaula com uma proposta diferente este ano. A gente vem com a proposta de revisão. Vocês farão a prova logo mais. A prova já está postada na plataforma. E ela vem no formulário de fórmulas, né? O formulário do Classroom, onde você vai marcar apenas um item correto. A prova é composta de 15 questões, que vai precisar de vocês muita atenção e análise, né, das questões a serem interpretadas por vocês. E antes de nós nos dedicarmos a essas orientações, a gente vai fazer uma acolhida, né? E dessa vez eu trago um texto para vocês, que eu gostaria que você prestasse bastante atenção e que esse texto pudesse, de alguma forma, ser útil para vocês. O texto, ele diz assim: vida, né? Já perdoei erros quase imperdoáveis. Tentei substituir pessoas insubstituíveis e esquecer pessoas inesquecíveis. Já fiz coisas por impulso. Já me decepcionei com pessoas que eu nunca pensei que iriam me decepcionar, mas também já decepcionei alguém. Já abracei para proteger, já dei risada quando não podia, já fiz amigos eternos e amigos que eu nunca mais vi. Amei e fui amado, mas também já fui rejeitado. Fui amado e não amei. Já gritei e pulei de tanta felicidade, já vivi de amor e fiz juras eternas, e quebrei a cara muitas vezes. Já chorei, ouvindo músicas e vendo fotos. Já liguei só para escutar uma voz, me apaixonei por um sorriso, já pensei que fosse morrer de tanta saudade e tive medo de perder alguém especial e acabei perdendo. Mas vivi e ainda vivo. Não passo pela vida e você também não deveria passar. Viva! Bom mesmo é ir à luta. Bom mesmo é ir à luta. Com fé e determinação. Abraçar a vida com paixão. Perder com classe e vencer com ousadia, porque o mundo pertence a quem se atreve e a vida é muito para ser insignificante. Né? Então, sexto ano, feito este momento, a gente vai sim para o nosso momento de hoje, que a gente tem um roteiro da prova, né, para a prova, que foi dado previamente para vocês, que após esse momento de acolhida, a gente faz uma leitura e interpretação de texto. O que seria, professor, essa leitura e interpretação de texto? São tópicos, né? Passos que vocês precisarão ter para que vocês possam ter proficiência na prova de leitura de vocês, né? Primeiro, fazer uma leitura prévia, tá certo? Sexto ano. Aqui você consegue ver se você consegue definir qual é esse gênero que está sendo trabalhado, apontado e mostrado para você, né? Se você consegue reconhecer esses gêneros trabalhados por nós nas aulas de leitura e interpretação, se você olhar e diz, não, já sei do que trata, né? Então, no segundo passo, você vai fazer uma leitura mais aprofundada, né? Você vai captar o gênero trabalhado com as suas especificidades. Só passando os olhos não, é reconhecendo. E você vai precisar de ter mais sexto ano de concentração. Você vai se concentrar, você vai ler o texto mais de uma vez. Se for preciso, você vai fazer a leitura em voz alta, né? No presencial, essa leitura em voz alta é difícil, ela não é permitida, porque na hora da prova, né, você tem que ter silêncio, a gente tem que garantir o silêncio, mas em casa você pode fazer, né? Você vai prestar atenção às palavras, os termos que vêm antes e depois daquelas palavras que você não sabe o significado, né? Você vai ter a noção se o texto ele é longo, se ele é curto, se ele é objetivo, se ele é subjetivo, né? E você vai se familiarizando com a leitura que você vai estar realizando. Quando você for para as questões, você vai prestar atenção se está pedindo a alternativa correta, então vai ser só um item a ser marcado, ou as alternativas corretas, aí vai ser mais de um item a ser marcado. Então, a atenção nesse enunciado, ela também é muito importante. Aí, se você tiver dúvida, você faz o quê, professora? Você retoma ao texto, volta lá para o texto, faz uma outra leitura cuidadosa, faz uma leitura mais específica, né? Sem medo do texto, sem querer se livrar do texto, como se estivesse mal com o texto, tá bom? E você vai também, né, administrar seu tempo, né? Prestar atenção a cada detalhe importante nesse processo, tá certo? Aí você vai, né, nós vamos entender a estrutura de uma entrevista, tá certo? A estrutura dessa entrevista, sexto ano, ela pode compreender 3 momentos diferentes, mas é importante que você os reconheça, é importante que você saiba esses momentos. O primeiro, né, está aí, é a introdução, vai ser breve, né, a apresentação do entrevistado ou das circunstâncias que levaram à entrevista. Isso serve para que o leitor, ele se familiarize com o texto a ser apresentado. Vai ter o corpo da entrevista, pergunta dos entrevistadores, ordenadas de maneira lógica,
e respostas do entrevistado. Então, tem essas opções. A conclusão, que vai ser uma breve opinião do entrevistador sobre as questões abordadas ou um apontamento sobre o tema entrevistado. Se escrita, a entrevista é geralmente precedida por um título e, por vezes, por um subtítulo. Essa estrutura, pessoal, ela é importante porque vocês precisam reconhecer esses elementos pertinentes a cada gênero, pertinentes ao elemento leitura. Então, você vai ter o título, essa introdução, que ela vai conter o perfil do entrevistado, mas não só isso, as condições e o local da entrevista, a abertura deve apresentar o entrevistado de forma eloquente, o corpo da entrevista, a entrevista pode ser apresentada no discurso direto, pergunta, resposta, no discurso indireto, o redator integra no texto as respostas do entrevistado, e a conclusão, né, que vai ser essa despedida, a síntese daquilo que foi dito, e, por fim, o agradecimento. É importante que você reconheça, sexto ano, que cada característica, né, cada gênero vai ter suas particularidades, vai ter as suas especificidades. E você, como um bom leitor, que lê paradidático, que tem as aulas de leitura e interpretação de texto, que resolve as questões do módulo, reconhecer essas características. Aí nós vamos ter a ação, o tempo, o espaço, os personagens, o narrador, o leitor, os modos de expressão e representação. Tudo isso para que você consiga entender, né, essas facetas que o texto narrativo tem. Porque ele conta os acontecimentos ou experiências conhecidas ou imaginadas. Ele vai contar uma história. Essa história, né, ela está baseada em uma narrativa, porque vai implicar uma ação, desencadear de uma ação, né, que vai ser desenvolvida no espaço, em um determinado tempo, praticada por personagens que nos é transmitida por um narrador. Então, perceba aí, né, que numa menção rápida, nós já falamos da ação própria da narrativa, do espaço, do tempo, dos personagens, do tipo de narrador. E como aluno de sexto ano, como já foi comentado isso aqui em várias outras videoaulas, o narrador ele pode ser em primeira ou em terceira pessoa. O narrador em primeira pessoa é aquele que participa da história ativamente. O narrador em terceira pessoa, ele só conta, né, a história, ele não participa, ele é um observador, tá bom? Então, se o narrador ele participa da história, ele é um narrador personagem. Se apenas ele conta o que viu, ele é um narrador observador. Normalmente, o texto narrativo é construído por narração. A ação avança, né, na descrição das personagens do espaço. Os diálogos, as personagens falam entre si, mas se não, pode existir também a proposta do monólogo, né, que é uma fala consigo mesmo, certo? E antes, né, de irmos para o final da nossa videoaula, a gente faz uma menção aí no módulo, né, no seu módulo, lá no módulo 3, na página 16, a gente fala sobre a notícia, tá certo? E diz que a notícia tem como objetivo informar o leitor sobre acontecimentos atuais. Geralmente apresenta título ou manchetes. Veja aí comigo, módulo 3, página 16. Linha fina, que são justamente essas características. Slide ou corpo do texto. As notícias podem ser veiculadas em jornais e revistas, impressas e digitais ou em telejornais e programas de rádio. Aí, o que seria esse título, né? De novo, também conhecida como manchete, é formada por poucas palavras que chamam a atenção do leitor para o assunto que será apresentado. A linha fina, né? O texto que aparece após o título complementando. Slide, nos primeiros parágrafos da notícia. E ele vai costumar responder o que, quando, onde, quem, como e por quê. E o corpo do texto, que é o desenvolvimento detalhado do assunto. Mas a gente faz também a ampliação dessa linguagem, tá certo? Essa linguagem objetiva e subjetiva da notícia. Né? Aí você vai compreender conosco que a objetividade ela é empregada pelo jornalista, que expõe os fatos sem apresentar sua opinião em relação ao assunto tratado, tá certo? Já a subjetividade, ela ocorre quando o jornalista opina de forma implícita ou explícita sobre a realidade retratada. Então, o que você tem que saber? O que está sendo noticiado nesse texto, nessa entrevista, nessa notícia? Né? Quais são as opiniões? O que está sendo de destaque? Né? Como se apresenta essa notícia, essa entrevista? Qual é essa publicação? Onde ela está sendo veiculada? Né? Ela é objetiva ou ela é subjetiva? Ela apresenta traços de diálogo ou apresenta traços de monólogo?
Então, ao analisar a sua prova, né, são essas percepções que você irá fazer, né? E essas percepções, sexto ano, vai permitir com que vocês tenham um aproveitamento melhor da leitura que vocês estão fazendo. E, consequentemente, quanto melhor a leitura você fizer, maior será a sua chance de ter uma boa nota. Reconhecer esses elementos implícitos e explícitos de um texto, certo? Então, a sua tarefa é de fazer essa leitura detalhada, minuciosa, não ter pressa, né? Não ver o texto como inimigo. Ah, vou terminar logo a prova, vou marcar de qualquer jeito. Não. Leia os enunciados, exclua alternativas que você já vê de cara, que elas não correspondem ao que está sendo pedido no texto, tá certo? A prova contém 15 questões, divididas em questões de leitura e de gramática. Esse vídeo, ele é basicamente, né, só de leitura, mas o outro vídeo, ele recapitula com vocês os elementos pertinentes de gramática, a fim de que vocês possam, né, ter essa noção mais aguçada, mais certa, para você poder fazer a sua prova, certo? Então, a gente encerra essa videoaula por aqui. Um abraço carinhoso, boa sorte, boa prova. Ler e interpretar faz parte da prova. Leiam com atenção, não tenham pressa, né? Analise se está pedindo a alternativa correta ou se são as alternativas corretas. Eu desejo sinceramente que as notas sejam boas. Um abraço carinhoso, fiquem com Deus e boa sorte!